Olá, amigos. É uma alegria para nós poder falar sobre a doutrina espírita. Allan Kardec anotou no Evangelho segundo o Espiritismo que a código, o Evangelho, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E é sobre o Evangelho como código divino que vamos conversar hoje com Vitor Hugo Freitas de Almeida, palestrante espírita de Maringá. E também vamos trazer para vocês a mensagem do Momento Espírita. Olá, Vitor. É sempre com muito que falamos do Evangelho, não é? Olá, Ivone. Cumprimentamos a você e a todas as pessoas que nos acompanham com votos de muita paz. Sim, sempre uma alegria imensa poder falar a respeito do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, dentro de seu aspecto mais importante, ou seja, aquele que abrange os ensinamentos morais, representa para a humanidade? O Evangelho de Jesus é o código de moral superior. E esse código contém todas as verdades eternas do Pai Celestial, que deve regir a vida da humanidade de todas as épocas, de todos os tempos. O Evangelho de Jesus é aquele hino sagrado que se estende e repercute de um extremo ao outro do universo, conforme consta no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem belíssima do Espírito de Verdade. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1º, que trata do objetivo da obra, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec teve o cuidado de registrar que as matérias contidas nos evangelhos podem dividir-se em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições ou as profecias e as palavras que foram tomadas pelos segmentos religiosos para a fundamentação ou para o fundamento dos seus dogmas. Agora, a parte mais importante, e em verdade é a essência do Evangelho, são exatamente os ensinos morais. E por ensinos morais, então, nós devemos entender todos os ensinamentos que foram apresentados em explanações, em preleções, nos sermões que Jesus proferiu, nos diálogos e nas conversações fraternas, nas coisas mais simples e singelas do dia a dia, enquanto ele trabalhava junto dos seus discípulos, enquanto eles caminhavam naqueles deslocamentos entre as cidades próximas, mas, sobretudo, nas vivências, nas exemplificações e nas demonstrações práticas da mensagem maior. Por isso que Jesus aceitou a única designação que lhe ofereceram, que foi de mestre, pois ele com maestria ensinou e didaticamente ele utilizou os melhores recursos e os melhores processos para que a mensagem sublime fosse entendida e compreendida. E para consolidar definitivamente a mensagem, ele a vivenciou, ou seja, ele a praticou e ele exemplificou. Por esse motivo, ele é o nosso modelo maior, conforme registra a questão 625 de O Livro dos Espíritos, modelo e guia para toda a humanidade. Podemos dizer
que todas as circunstâncias da vida, seja na esfera particular ou no âmbito da pública, com todas as relações sociais, são orientadas por esse código moral supremo? Sim, Ivone, com certeza, né? O Evangelho, esse código de moral superior, ou esse código divino, como consta na introdução, no item primeiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele se constitui em regras de proceder, que abrange, e aí a palavra ela é muito significativa, né? Ele abrange todas as circunstâncias da vida particular, bem como todas as circunstâncias também da vida pública, sendo, em decorrência disso, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Isso, na verdade, Ivone, é muito amplo, né? Então, nós podemos ver, em decorrência disso, que o Evangelho orienta todas as situações, mesmo aquelas mais simples, aquelas mais singelas, no relacionamento entre duas pessoas no mesmo ambiente, os relacionamentos que se desenvolvem no lar, na nossa primeira escola de aprendizado e de convivência, em todos os relacionamentos familiares, aqueles contatos que nós vamos tendo no dia a dia, sem nenhuma formalidade, entre os vizinhos, entre o porteiro do prédio, a zeladora, as pessoas que estão ali trabalhando nas ruas, o motorista de ônibus, os passageiros, ou se utilizarmos o nosso automóvel, naquele contato que vamos tendo com os demais motoristas, com as demais pessoas no trânsito. E quando chegamos no local de trabalho, todos aqueles relacionamentos com as pessoas que trabalham uma parte do dia conosco, quando exercemos as nossas atividades profissionais, enfim, os relacionamentos sociais de toda natureza, sejam eles formais ou não. O Evangelho é aplicável em todas as situações, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos e o que nós estivermos fazendo, sempre é passível de aplicação os ensinamentos sublimes contidos em o Evangelho de Jesus. E em todas essas situações, então, na verdade, nós temos a grande oportunidade bênção de levarmos a mensagem, mas o que é o mais importante, o que é o essencial, de vivenciarmos os ensinamentos. Essa é a parte mais importante, essa é a parte mais significativa do Evangelho para nós. Então, nós podemos dizer que, em decorrência de tudo isso, o Evangelho acaba por se tornar num roteiro infalível para a nossa felicidade futura. Também já da nossa felicidade, daquela que nos é possível começar a desfrutar aqui durante o nosso processo reencarnatório. Mais tarde nós vamos ver um pouquinho mais na sequência que o Espírito Emmanuel vai se utilizar também dessa designação quando falar do Evangelho, mas então, sendo esse roteiro, ele vai ter os devidos passos ou as etapas para se atingir um fim colimado ou a finalidade maior a que ele se destina, né? Então, são vários passos dentro desse roteiro. Nós poderíamos dizer que o primeiro passo é conhecer o Evangelho. Porque para muitas pessoas, isso é interessante, né? O Evangelho ainda é apenas um livro, uma obra ou histórias a respeito de Jesus. Quando se fala a respeito de Jesus, sabe que ele foi a maior personalidade que veio ao mundo, que teve algumas vivências, mas às vezes não vai além disso. Então, na verdade, o primeiro passo é conhecer o Evangelho de Jesus. E nós podemos, então, dizer, afirmar com toda a convicção, com toda a certeza, que o Evangelho é o coração do Novo Testamento. Já ocorreu várias vezes das pessoas nos perguntarem, mas, Vitor, vocês que trabalham na doutrina espírita, vocês leem, vocês estudam a Bíblia? Então nós dizemos, né? Nós sim, a doutrina espírita segue, mas ela segue a partir do Novo Testamento, que se inicia justamente
com as narrativas evangélicas, ou seja, as 4 narrativas evangélicas. Então, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Nós vamos ter inicialmente as 4 narrativas evangélicas, de Mateus, de Marcos ou de João Marcos, de Lucas e de João. Vamos ter depois o Ato dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas, as 21 cartas, ou as 21 epístolas, sendo que as primeiras 14 são do apóstolo Paulo, que são aquelas que nós mais conhecemos, mas nós temos também outras 7 cartas ou epístolas de grande significação. 3 delas são do apóstolo e discípulo João. 2 cartas ou epístolas são do apóstolo e discípulo Pedro. Uma é de Tiago, não o Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu com Salomé, mas o Tiago, filho de Alfeu. E depois nós vamos ter ainda mais uma carta, mais uma epístola de Tadeu, que é conhecido muitas vezes com o nome também de Judas Tadeu. Então a Bíblia é composta de Antigo e de Novo Testamento. Então nós começamos a analisar a partir do Novo Testamento, em especial com o Evangelho de Jesus. Bem, agora que nós já estamos situados, né, ou já nos situamos onde o Evangelho se encontra, é preciso agora conhecer, tomar conhecimento. Então, o primeiro passo é, dentro desse conhecimento, ter contato com as narrativas evangélicas, ler os evangelhos, ou melhor, as narrativas evangélicas, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Ler e conhecer essa obra magnífica. O segundo passo é um pouco mais aprofundado. Ele já vai se configurar no compreender. Então aí já é preciso estudar, refletir, meditar para buscar a essência do ensinamento. E essa é a parte mais importante. Quando a Ivone registrou logo no início, ela falou que ao ensinamento moral, foi isso que foi baseado, nisso que se baseou o codificador da doutrina espírita, na elaboração e no trabalho referente à terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse ponto, então, da essência do ensinamento de Jesus, o contributo da doutrina espírita é extraordinário, porque ela nos apresenta o Evangelho de Jesus muito além da letra, mas ela vai buscar a verdade. Então, ela vai analisar o Evangelho de Jesus em espírito e em verdade. Então, o segundo passo seria compreender. O terceiro passo, esse é o mais importante, e esse é aquele passo decisivo, aquele que vai modificar efetivamente a nossa existência, que é viver a mensagem de Jesus. Esse é o grande convite que é feito a todos nós que estamos reencarnados e é o ponto alto do nosso processo reencarnatório, é promover a nossa evolução moral e espiritual. E isso nós somente iremos conseguir se nós começarmos a viver a mensagem e os ensinamentos de Jesus. Considerar o Evangelho ensinamento e o Evangelho vida como a grande proposta renovadora da humanidade? Sim, Ivone, cremos que este é o grande objetivo a ser alcançado por todas as pessoas, do Evangelho livro ao Evangelho ensinamento. A evolução entre esses dois aspectos já é muito significativa. Para se chegar no Evangelho ensinamento, já houve muito estudo, já houve muita reflexão. Agora, do Evangelho ensinamento para o Evangelho vida, como você bem registrou, essa é a grande proposta renovadora para a humanidade. A vivência do Evangelho é o maior desafio, porém, irá se consubstanciar também na maior conquista do processo evolutivo. O Espírito Emmanuel vai fazer um registro muito interessante na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi apresentado para todos nós em 1949. Nessa obra, ele vai fazer um registro muito interessante. Então, ele diz: o Evangelho não se reduz a breviário dos sacerdotes, ou a breviário, né, livro que contém os ensinamentos para serem seguidos,
para o genuflexório. Ele não se reduz somente a isso, aquelas meditações que os clérigos ou sacerdotes fazem, ajoelhando-se, mas ele vai dizer que o evangelho é roteiro imprescindível para a legislação, para a administração, para o serviço e para a obediência. E vai dizer, então, esse aspecto tão significativo: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E agora é interessante essa colocação que o Espírito Emmanuel nos apresenta. Ele diz que, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então ele vai dizer: todos os lugares, portanto, podem e devem ser consagrados ao serviço divino. Ou seja, viver o evangelho no templo religioso, mas em especial vivermos o evangelho em todos os lugares em que nós nos encontrarmos. Essa é a grande mensagem que nos traz o Espírito Emmanuel com relação à vivência do evangelho. Vitor, nós agradecemos a sua participação. Com certeza a sua fala, as suas colocações trouxe muitos esclarecimentos para nós. Muito obrigado, Ivone, muito obrigado a todos. Foi uma grande alegria poder estar participando desse programa novamente. Muito obrigado. Agora nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um projeto, uma realização da Federação Espírita do Paraná. Vamos ver, então, mais uma mensagem do Momento Espírita. E com isso, desejamos a todos muita paz. Para quem tem olhos de ver, em toda parte ensinamentos se fazem presentes. No túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da Abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas, ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo: se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país. E quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Quase sempre, pensamos e agimos exatamente assim. É comum lermos um trecho do Evangelho e logo pensarmos como aquelas frases seriam muito importantes para alguém da nossa família. Quando ouvimos uma palestra edificante que concita ao bem, logo nos vem à mente o pensamento de que seria muito bom se determinada pessoa estivesse ali para ouvir. Isso faria muito bem para ela, é o que dizemos para nós mesmos. Como esta informação a poderia modificar, mudar sua forma de agir? Quando estamos vinculados a uma determinada religião, o pensamento não é diferente. Ficamos a desejar que nossos parentes, nossos amigos, colegas, professem a mesma crença, comunguem dos mesmos ideais. Por vezes, chegamos a nos tornar um pouco inconvenientes, ou talvez até em demasia, mandando recados, frases escolhidas para os amigos. Tudo nesse intuito de que eles as leiam, as absorvam e coloquem em prática. São frases que se referem aos bons costumes, à ética, à moral, e quem as recebe com certeza pensará também. Seria muito bom que o remetente colocasse em prática essas fórmulas. Ele precisa disso. Por isso é que o mundo ainda não é esse local especial que tanto ansiamos. Um oásis de compreensão,
com aragem de paz e fontes cantantes de fraternidade. Porque cada um de nós deseja, pensa, anseia por mudar o outro, por fazer que o outro se revista de compreensão, de polidez. Contudo, o modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe um gesto de gentileza? Que tal um bom dia? Um obrigado? Um sorriso? Pensemos nisso.